Bom, pessoal, boa noite. Que alegria estar com vocês aqui. Olha, não é fácil ser a última palestra do dia, viu? Até porque tanta gente com tanta informação bacana, com tanta novidade para vocês, e aí chega a gente aqui no final e tem que confirmar isso aí tudo. Estão ouvindo? Tudo certo? Eu acho assim, ó, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque o que eu encontrei de gente amigos, pessoas que, enfim, estão construindo essa trajetória do trade, e isso é uma coisa inédita. Eu acho que ninguém nunca tinha imaginado que isso aí um dia fosse acontecer. Reuni mais de 700 pessoas em Santa Catarina, né, saindo do eixo Rio-São Paulo. A gente está trazendo aqui para o Sul esse trade novo, esse trade cheio de ideias. É maravilhoso, e o alto nível das discussões que tiveram aqui. Eu fico perguntando para vocês o que vai se tornar o trade daqui a uns anos, né, gente? Então, realmente é muito... é uma coisa que é difícil até de falar. Eu fico realmente emocionado. Então, sentindo essa energia, esse clima, o que eu queria então trazer para vocês é um pouquinho do que eu acredito que pode levar uma empresa a ter sucesso em ações de trade. Eu acompanhei aqui ao longo do dia palestras que apresentou para vocês diversas ferramentas, né? E eu fico tentando me colocar no lugar de vocês como gestores, né? Como é que vocês vão fazer uso de todas essas informações quando voltarem lá para o trabalho de vocês e daqui a pouco o dia a dia, a rotina vai acabar de novo nos fazendo fazer o que a gente sempre faz. Então essa mudança de rotina, essa quebra de paradigmas é o que eu tenho tentado trabalhar muito para fazer com que as pessoas mudem o parâmetro mental delas, né? E comecem a ver um pouquinho fora daquilo que elas estão habituadas a fazer. Então eu procurei reunir aqui algumas reflexões para a gente pensar o que é o essencial do trade, pessoal, porque vocês têm que entender o seguinte: o mundo todo hoje passa por um período de excesso de informações, tá? A gente nunca teve tanto produto disponível, tanta tecnologia, tanta informação, tanta demanda, e o que acaba acontecendo? A gente fica pequeno para tudo isso. A gente não consegue tomar uma decisão. Existem estudos de psicologia que apontam que, dependendo do nível de oferta, as pessoas elas têm duas tendências naturais. A primeira delas é a paralisia. A pessoa trava, ela não consegue escolher. E o segundo efeito negativo do excesso de opções é o arrependimento. Poxa, eu tomei uma decisão, mas eu podia ter feito outra coisa, será que eu fiz a decisão certa? Então, realmente não é fácil. E eu acho que a grande entrega de um evento é o quê? A gente sair daqui e pensar o seguinte: o que é o essencial que eu tenho que fazer? Diante da minha cultura, da minha empresa, diante do benchmark que eu estou ouvindo, diante do varejo que está me demandando, diante da capacidade da minha equipe. Então, na verdade, vocês vão chegar no escritório de vocês não vão lidar com máquinas e computadores e processos, vão lidar com pessoas. Então, é dentro da cabeça das pessoas que vocês vão desenvolver o trade marketing, que realmente é o trade marketing que vai levar vocês de parâmetro. Tá? E é sobre isso que eu queria falar. Então, eu procurei organizar 3 pilares para o sucesso das ações de trade. Então, vamos ver se o que eu vou dizer agora está ou não alinhado com o que a gente viu ao longo do dia, né? Eu não tive tempo de mudar a palestra, mas eu acredito que vai ter muita sinergia. E eu gosto muito, pessoal, da ideia simplificadora. Tá? Eu estava até contando para o pessoal, os meus amigos da Envolves aí, que um dia eu estava num avião, eu entrei e fui falar com o piloto e olhei para o painel de controle da aeronave. E eu fiquei olhando para aquele monte de indicador, aquele monte de botãozinho, aquele monte de luzinha, e eu falei assim: eu vou embora daqui. Como é que um ser humano consegue gerenciar tanta informação? Como é que aquele cara pode tomar decisão? Aí o piloto era meu amigo, eu falei para ele: cara, eu preciso me tranquilizar. Sou um cara meio ansioso. Me diz como é que tu pilota o avião. Ele falou assim: Rubens, tem 4 coisas que eu olho aqui, que são os meus guias essenciais. Não mais do que 5 coisas que são as principais que eu olho. O resto eu olho depois. Então o que a gente faz na hora de decidir? A gente usa a intuição, a gente não usa a lógica. Pensem nisso. O processamento consciente da informação ele é limitado. O processamento inconsciente, intuitivo, ele é ilimitado. E é baseado nisso que a gente toma a decisão e a gente aprende. Então o que o piloto faz? Ele se prende em 5, 6 indicadores e ele vai tomar as rédeas da situação. Quando ele vê que algum deles muda, ele vai aprofundar. E ele vai fazendo uma árvore de decisão, estão entendendo? Então, se você chegar no seu escritório e olhar para toda a demanda que você tem e você não eleger prioridade, o que vai acontecer com o seu trabalho de trade? Não vai acontecer nada. Ele vai ser superficial, vai ficar na casca. E pior, não vai aparecer para setores que são estratégicos. Porque o trade tem que se vender nas empresas. Muitas vezes a gente entra e começa só a executar e esquece de fazer a propaganda do setor. Entende a importância de fazer propaganda do setor? De você ser um setor desejável pelos departamentos com os quais você depende deles para interagir. A entrega de trade não é uma entrega isolada. A entrega de trade é uma entrega sistêmica, ela depende de todo mundo trabalhando junto. É um cardume o trade marketing. E vocês são os maestros. Vocês têm que saber como é que funciona cada um dos instrumentos que compõem essa orquestra.
Mas vocês não precisam tocar nenhum deles, vocês têm que serem líderes. Aí vocês vão ter a motivação das pessoas trabalhando em prol do objetivo compartilhado. Pilares, então. Eu dividi em 3. Eu acho que a gente fala muito em trade em execução. Para mim, execução, galera, é a última coisa que eu vou olhar em trade. O operacional é a última coisa que me importa. A primeira coisa é o filosófico. As empresas e as pessoas não são orientadas por coisas concretas. As empresas e as pessoas são orientadas por significados, por crenças subjetivas, por ideias compartilhadas, por propósitos. Eu conheço um monte de gente que ganha um monte de dinheiro que está infeliz e está querendo mudar de posição, porque não é o dinheiro, não é o tangível que agrega. O que agrega é o invisível, e é o filosófico que orienta uma companhia a fazer o que ela tem que fazer em escala. Isso é o mais importante, não é ferramenta, vocês não têm que ser tão bons em ferramentas. A ferramenta é o essencial, o diferencial é o lado psicológico. De tanto eu me questionar isso, eu estou estudando de forma autodidata psicologia há mais de 5 anos, para tentar entender o que tem na cabeça do meu interlocutor, que ele é o cara que tem que estar de acordo com a ideia que eu vou compartilhar com ele. Então o primeiro pilar que eu queria conversar com vocês é filosófico. E talvez vocês até fiquem surpreendidos com a simplicidade do que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar do que uma pessoa é feita. Uma pessoa é feita de um lado racional e de um lado emocional, holístico e intuitivo. E essas faculdades mentais, elas estão representadas dentro das companhias já, por 2 departamentos críticos. Quais são eles? Quais são os 2 mundos que vocês interagem todo dia? Pode dizer, quem está me ouvindo? Marketing e vendas, né? Tem gente de marketing e vendas aqui, eu imagino. E tem gente de trade. Mas o trade, ele nasce aonde? Qual é a origem? Eu, nos meus cursos de trade, 50% do tempo é para explicar como é que o trade surge. Porque se a pessoa não entende o contexto por trás do surgimento do trade, como é que ela vai ser um bom gestor? E a segunda coisa que eu falo para o pessoal é o seguinte: qual é a cultura da tua empresa? O que tu realmente pode implementar? Qual é o nível de maturidade? E tu sabe que tu vai ter que interagir com 2 departamentos que são antagônicos. Mas vem cá, o Yin e o Yang não são antagônicos, ele não é em cima disso que a energia se forma. A energia não se forma do estático, a energia se forma do atrito. O parado apodrece. O fluxo é que traz energia. E essa energia está ali naqueles 2 mundos, não adianta vocês quererem mudar isso. Isso aí vai ser eterno nas empresas. Vai ter sempre uma área que vende e outra área que agrega valor. E só que surgiu um espaço para o trade, que até então não existia. Então, o surgimento do trade é a base para a compreensão do papel dele e das ferramentas que vocês têm que usar. Então, o que vendas pensa? Bom, pessoal, vendas desculpa, para mim a vida mais difícil é a de vendas. Eu tiro o chapéu para o cara de vendas. Para o cara que tem que lidar com o vendedor, com o representante, que tem que motivar esse cara a trabalhar, que tem que botar na cabeça dele uma estratégia de marketing que muitas vezes a companhia não tem clareza. De tanto produto que lança, não sabe para onde vai. Estou errado, gente? Vocês não sentem isso, que vocês lançam produtos demais? O consumidor absorve o que vocês lançam? Tem sentido estar ampliando linha horizontal e verticalmente? Se o SKU que a gente lançou no ano passado não foi percebido, e ele era bom, ele era um bom produto, o que está faltando então? Então vamos pensar um pouco na visão de vendas. Vendas recebe de vocês um baú de coisa para executar. Então o que o vendedor faz? O ser humano não está sempre preparado para estar aprendendo coisa nova, gente. Lembra do piloto? São 4, 5 indicadores que ele olha, vendas vai vender o que sabe vender. E o produto tem que ter período de ensinar para ele o que serve. Senão o cara não compra a ideia. E por isso que concentra, por isso que 80% do teu faturamento está em quanto por cento das tuas linhas? Básico, não é 20, 80? Qual é que é o desafio do trade? Horizontalizar isso aí. Talvez o trade deva pegar e dizer, olha, eu vou lançar menos produto. Mas quem é que manda o lançamento? É marketing. Viu o reporte de marketing com trade? Ah, mas marketing não tem freio. Não, mas então tá mal. Então o teu trade é operacional. Então vai para casa agora e pensa assim, o que eu vou fazer para azeitar a operação, que é o máximo que tu pode fazer, ou tu vai tentar levar o patamar da execução. Gente, o sellout depende de quê? O que vem antes do sellout? Sell-in. Se não tem um sell-in estruturado, com o mix certo, no canal certo, com a negociação certa, com o atendimento certo, adianta ter o sellout, tu mandar lá todos os teus sistemas de informação operacional para implementar a coisa que está errada na nascente. E por que o sell-in nasce errado? Por causa que vendas não entendeu, porque vendas segue uma regra pré-estabelecida e vendas é racional. Tá vendo a cabecinha dos vendedores lá? Ó? Ela é uma cabeça operacional e graças a Deus que ela é operacional. Não que ela não tem que ter inovação e criatividade, mas ela lida com coisas muito tangíveis.
Aí nós temos nossos amigos do marketing, que vieram do mundo onde a mídia funcionava, onde o legal é ter agência, onde a propaganda tradicional ainda tinha um porquê de existir, não que ela não tenha, mas hoje tu pode formar uma marca sem usar mídia tradicional, e como é que tu vai botar isso na cabeça de uma agência cujo modelo de negócio é orientado à mídia, e senta com o cliente e fala assim, olha meu amigo, nós temos que botar fazer investimento em mídia tradicional. Vocês assistem propaganda? Falem para mim. Eu vinha vindo para cá hoje, no translado, e estava no YouTube ouvindo umas músicas, e toda hora que entrava a propaganda eu pulava. Mesmo uma propaganda digital explícita não funciona mais. A propaganda pura e simples, horizontal, que fala de produto, ela já não conquista mais. A propaganda tem que contar a história. Então o marketing hoje está tendo que rever a posição dele diante de um consumidor que ninguém conhece. Não adianta dizer que a gente conhece o consumidor porque a gente comprou uma pesquisa, galera. O Steve Jobs nunca comprou uma pesquisa e foi o maior gênio. Por que ele fazia? Ele olhava para dentro. Você não vai encontrar nada lá fora que não esteja dentro de você. Você sabia disso? Toda vez que você pega uma informação de fora, você está fechando o ouvido para o seu intuitivo. O grande cara do trade, de qualquer área, é o cara que está em campo, que está conhecendo, está sentindo, está criando o retrato da realidade dele. Não é um instituto que vai fazer o teu trabalho de percepção. Você tem que estudar sobre psicologia, entender como é que funciona a mente humana. A mente humana ela é igual a sabe quantos anos? Há 200 mil anos. Eu fiquei apavorado com aquele bebezinho lá que já nasce conectado à internet. Quando meus filhos pegam a internet, eu tiro da mão deles. Porque a gente não é feito disso. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Então não pense que esse consumidor multiconectado vai deixar de buscar o essencial. Então a criatividade ela é essencial até hoje para o marketing. E vamos dizer assim para o marketing, vocês têm que ser os caras criativos e vocês têm que tangibilizar o marketing no ponto de venda. Vocês não podem virar as costas para o marketing nunca, porque o marketing é quem constrói posicionamento. Isso é ele que está habilitado a fazer. Vocês pegam essa proposta de valor, alinham com vendas e vocês constroem um storytelling no canal de distribuição, através dos 5 sentidos. Porque a nossa vida, pessoal, ela é feita de estímulos sensoriais. Assim é que a memória se grava, fica perpetuada na cabeça. Não é olhando para uma tela, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É o cheiro, é a amígdala cerebral. Eu sinto um cheiro, aquela lembrança volta, eu toco uma coisa, aquela projeção, a imagem. O cérebro é feito de imagem. O mundo é feito de símbolos, é tudo imagético. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então o produto ele é uma representação disso. E vocês, como trade, têm que tangibilizar. Então não é só ferramenta operacional, tem questão filosófica. Então, primeiro ponto, pilar filosófico. Criar sinergia entre visões de marketing e vendas. Sim, tratem de conversar com esses departamentos e fazer o elo. Tá vendo lá no desenho ali, ó, o caminho? Cadê ele? Aqui, ó. Tem lá uma ponte, vocês são essa ponte. No cérebro, o nome dessa estrutura é corpo caloso. Ela que liga o hemisfério esquerdo com o direito no cérebro. Vocês são uma estrutura de conexão. Mas não quer dizer que vocês não sejam independentes. O trade, com essa maturidade aqui, que para mim no mundo inteiro não existe, o trade é um setor independente hoje. E que bom que é, porque ele tem que ter propósito. Ele não pode ser orientado só pelo objetivo de vendas. Ele tem que chegar para venda e dizer, vamos para aquele canal. Esse canal, marketing, larga de mão esse SKU. Vamos olhar a matriz BCG, coisa básica. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, esse alinhamento é que faz a execução. Então, eu podia ficar falando um ano de pilar filosófico, eu falei 5 minutos, agora vou para o estratégico, que é um pouquinho mais tangível. O que é o estratégico, pessoal? Galera, estratégico é o seguinte, está vendo isso aqui? É Matrix. Tá? A gente vive um mundo de infinitos dados. O problema hoje das empresas não é a informação, o problema é o que fazer com ela, concordam comigo? Informação tem de sobra. A gente viu a apresentação anterior aqui do pessoal do Agile, ele mostrando o que eles vão fazer para simplificar o painel de decisão de vocês. Porque também não adianta vocês travarem, né? Então, as informações elas têm que ser orientadas a 3 níveis na companhia. Isso aqui é o pilar do trade marketing, tá? Eu tenho que olhar para canal e para cliente. Eu tenho que olhar para categoria. Eu tenho que olhar para shopper. Qual é a dificuldade disso? Isso é o básico, canal, categoria e shopper. São as 3 dimensões do trade marketing são feitas disso. E não adianta eu olhar só para o canal. Eu tenho que entender o cliente, porque daqui a pouco aquele cliente é tão particular, ele é tão específico, aquela rede regional. Pega o Zafari. Quem é que trabalha com o Zafari aqui? Gente, o Zafari não aceita nada standard. O Zafari que é o projeto tailor-made, então você tem que ter na sua companhia um trade canal. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, dependendo do canal e do cliente, eu oriento a minha estratégia de trade marketing. E assim, ó, vocês são indústria, a maioria. Indústria pensa em escala. O varejo do futuro ele não quer mais saber disso. Ele quer tailor-madeização.
Ele quer o trabalho de merchandising para a categoria dele, para a loja dele, para o ambiente dele. Então, cada vez mais, os displays genéricos vão sumir. Você entra numa loja, tem 10 displays da mesma categoria de 10 marcas diferentes. Qual é a sua sensação? Desculpa, pensa como shopper. Agrega valor à experiência de compra? Não, né? Então, esse é o fator que a gente tem que pensar. Então, sobre canais, eu procurei trazer um apanhado aqui para vocês, até porque, né, o tempo é muito curto. Eu queria dar um overview. O que a gente tem que saber sobre canais? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó. Qual é a minha participação em cada canal ou em cada cliente? Quanto do meu faturamento está por canal? Sejam sinceros comigo, vocês têm essa noção clara? Você sabe quanto representa o canal direto e indireto, a rede regional? Se eu sou varejo alimentar, o pequeno, o grande, o médio, o hiper. Eu tenho esse painel geral do meu faturamento em cima desses canais. Qual é? Por exemplo, uma empresa que está na mão 100% do canal indireto, ela está numa situação de risco ou não? Uma empresa que tem uma super concentração dentro de uma única conta, ela está num sinal de risco ou não? A Grendene, que é um case lá do Rio Grande do Sul e mundial de calçado, o maior cliente, sabe quanto por cento ele representa na empresa? 5%. Me diz uma coisa, o gestor de vendas dessa empresa pode dormir de noite? Pode, né? Porque não tem cliente que vai quebrar a empresa. Agora, se tu tem um negócio que está centrado num canal e num cliente, meu amigo, você está com um problema. Então você tem que avaliar o risco. Quem é que faz análise de risco? Você acha que venda faz isso? Vendas quer botar faturamento. É ou não é? Orientação de vendas não é vender? Quem é que pensa sobre a venda são vocês. Participação da empresa no faturamento e na lucratividade do cliente. Vem cá, eu para aquele canal lá, eu dou dinheiro para ele ou não? Quanto que o cara, na minha carteira, ele representa 30%, mas eu lá no negócio dele sou 0,5%. Qual é a tua relevância na categoria do canal do cliente? Ela é uma categoria de destino, é rotina? Ela é uma categoria de tráfego? Ela gera valor? Ela gera rentabilidade? Você tem que ter essa... Isso sim é informação essencial. Quais novos canais vocês vão crescer? Saindo aqui do Agile, qual que é o desafio? Qual é o novo canal que eu vou entrar? Lá na SPM a gente tinha um problema. Todo mundo lá queria comprar produto orgânico. E o pessoal do bar não queria botar produto orgânico. Porque não achava que não ia vender. E os caras do produto orgânico não conseguiam entrar lá na SPM. Sabe o que eles fizeram? Criaram uma vending machine. Agora todo mundo compra produto orgânico na vending machine, que é reposta uma vez a cada dia. E você tem lá uma solução de produtos de acordo com uma especificidade que não tinha categoria. Então, ó, não estou conseguindo vender. Tenta empurrar para o canal sem parar. Cara... vai ficar batendo a cabeça na parede, inova. Cria um canal novo. Você não pode estar nos mesmos canais sempre, porque às vezes esse canal não sobrou mais espaço para você. A Melissa da Grendene, quando quis se reposicionar, saiu da sapataria. Por já que ela foi para a boutique, não tinha ninguém com proposta de valor dela na boutique. O que ela fez? Ela criou um nicho. Vocês estão entendendo que essa virada é estratégica? Isso é estratégico. Não tem nada a ver com operacional isso. Isso aí começa onde? No sell-in ou no sell-out? Você define um canal depois que o sell-out está feito? Não, você define um sell-in. Você define na estratégia de go-to-market, você define alinhando com vendas, conversando com vendas, dizendo assim, ó, cara, o nosso canal é esse, novo. Mas a tua equipe não está habilitada a vender. Aí o que o trade tem que fazer, gente? Capacitar a equipe. Aí o trade tem que pegar e capacitar a equipe, orientar a equipe para uma excelência na execução ou no novo canal. Tá? De canal, então, overview básico. Tema de casa. E a categoria? Bom, a categoria foi aquilo que eu falei. Está claro para a empresa qual é o propósito de cada SKU no portfólio? Vocês devem acessar a Nielsen, esses institutos de pesquisa que oferecem muita informação. Vocês têm ideia de quantos mil SKUs são lançados por média no Brasil, só em 140 categorias? Por ano? 16 mil. 16 mil novos SKUs em 140 categorias. Gente, a prateleira vai ter espaço para isso. Sabe desses 16 mil produtos, sabe quantos por cento são considerados inovadores? Apenas 5%. 95% do resto é nada. É Me Too, produto igual. E aí? O que tem que fazer com isso? O trade não tem que entrar em portfólio? Não tem que orientar marketing nesse aspecto? Mas o meu marketing não quer conversar comigo. Por que será? O que será que o marketing pensa? Eu achei muito legal a Daniele da Nestlé falando que o pessoal achava que ela colava figurinha. Ela estava lá fazendo um troço fantástico. Então, ó, vender o trade dentro da empresa é importante. Mas não criar expectativa demais. Não pense que vocês são um super-herói com uma capa que vai sair voando e vai resolver os problemas da empresa. Eu já vi muito trade surgir e morrer por causa disso. Vende uma ideia que vai solucionar o problema, não tem cultura, não tem plataforma, não tem ferramenta. Então calma, não promete mais do que pode entregar. Mas tenta interagir. Rentabilidade de cada SKU e cada categoria.
Tá claro isso aí para vocês? Você sabe qual é o produto que tem que estar na altura dos olhos de acordo com a rentabilidade? Isso aí não orienta um planograma? Na hora de negociar com o varejo, isso aí não é o primeiro ponto que a gente tem que alinhar com ele? O que o varejo quer de você, gente, em primeira instância? Grana. Só que ele acha que hoje grana vai conseguir como? Vocês já pararam para pensar como é que o trade está se formando no varejo hoje em dia? Alguém aqui é varejo que está me ouvindo? Levanta o braço. Tem alguém varejo? Não, é muito sério. Se ninguém está me ouvindo, não tem nenhum varejista aqui. Pessoal, não tem varejo aqui. Tá, ou se tentam ouvindo outras palestras. Gente, o fato do varejo não entender a dimensão do trade é muito grave. Porque o que ele faz? Trade. Chegou o pessoal com dinheiro. Vou criar uma área de captação de verba. O que ele faz com essa verba que ele captura da indústria? Põe no enxoval dele e faz o que com o negócio de vocês? Desdiferencia. Agora, quem é que está lá negociando essa verba lá na ponta? Me conta. É o trade? Quem é? Vendas, né? Meu amigo, se vendas não é capaz de argumentar com o cliente, com o comprador, que às vezes é um cara despreparado, às vezes não, muitas vezes é um cara despreparado, para a oferta do trade, você está morto, teu trade morreu aí. Teu trade virou comprar. Aí vai ter sempre o cara com mais dinheiro, vai ter o cara que vai dar mais, prostituir o mercado, ruim para todo mundo. E pior, entra na gôndola e vai ver que a experiência de compra tá nada demais. Todo esse dinheiro sendo dedicado ao quê? Compra de espaço. Cadê a experiência de compra? Cadê a justificativa para o shopper ir na loja e não ficar na internet comprando, gente? Aí eu vou definir um mix ideal por canal. Eu tenho que ter um mix ideal, independente do trabalho de gerenciamento de categorias, independente da necessidade do cliente varejista. Vocês têm que ter na palma da mão um manual onde mostra a visão genérica da posição de cada produto num planograma. E esse planograma é desdobrado por canal. E quem tem isso já tem muito. É ou não é? Quem é que tem? Isso tem que estar introjetado na cabeça de quem? Do promotor. O promotor não adianta cada trimestre querer que ele reaprenda o negócio. Por mais que tu tente dar sistema para gerenciar ele, chega uma hora que o cara vai burlar o sistema. Porque humanamente é impossível ficar mudando com revisão de planograma a cada mês. E outra coisa. Quando vocês vão comprar no supermercado, se coloquem na posição do shopper. Imagina tu chegar numa gôndola e mudar os produtos de posição. A compra nesse tipo de varejo que a gente trabalha aqui é uma compra habitual. Se é uma compra habitual, é uma compra orientada por quê, gente? Hábito, roteiro, rotina. Por isso que a gente desliga quando entra numa loja. Porque a gente não pensa. É o nosso cérebro instintivo que assume o comando. Então tu imagina tu chega lá e fica mudando o planograma. O shopper não percebe. Isso aqui acontece, você tenta introduzir um SKU e ele tenta encontrar o que ele quer. Não é ali que tu vai contar a história para ele num produto de consumo, tá entendendo? Você não tem atenção do cara. O cara fica 1 segundo e meio, a gente viu anteriormente aqui, não sei se vocês prestaram atenção. É 1 segundo, 15 segundos numa gôndola. Como é que eu vou falar de um produto com N atributos? Entendimento do papel de cada categoria no canal. Aí eu vou lá e entendo assim, bom, o meu negócio ele pode ser posicionado em quais pontos extras? Se eu não estou conseguindo ter visibilidade no ponto natural, o que eu tenho que fazer? Eu migro para o ponto extra. Agora, não adianta eu botar um produto que é de alto giro lá no lugar onde a pessoa não está habituada a pegar. Eu tenho que ver como é que o shopper interage com cada espaço da gôndola, gente. Vocês têm que ir para o supermercado e olhar os caras. Ficar lá o dia inteiro. É aí que você vai aprender. Olhando. Nada contra as pesquisas. As pesquisas são excelentes, mas elas não substituem o teu conhecimento tácito, prático, tá? E aí eu vou fazer o quê? Beleza, galera, marketing. Tamo junto? Estamos trabalhando junto? Então, meu amigo, quero saber o que tu vai fazer ano que vem. Não adianta vir me falar do lançamento 3 meses antes dele acontecer para eu produzir material de ponto de venda. O que acaba acontecendo com esse material? Não chega na loja, tem ruptura, não deu tempo de negociar com vendas. Então vocês têm que bater na porta do marketing, se é que é lá, define calendário, e sentar com o cara, e definir o que eles vão fazer. Só depois disso vai para venda. Sem isso aí, vendas não existe. Aí você está dando tiro no escuro. Por fim, gente, o que mais que eu tenho para dizer? O shopper, né? Quem é, o que deseja, por que compra? Qual é a árvore de decisão dele? Qual é o caminho de ouro? Onde é que ele percorre a loja? Onde ele para? Qual canal de venda ele utiliza na jornada de compra? Enfim, como é que esse cara está comprando? E você não tem outra escolha senão ser uma pessoa muito ligada em pessoas. Você tem que olhar o cara, como é que ele compra. É essencial isso. E por fim, eu tenho o último pilar aqui.
faltando 5 minutos, que é o operacional. Aí o operacional, eu vou botar outra imagem que eu acho muito forte, essa imagem desse iceberg aqui. Pessoal, eu comecei falando do filosófico. O filosófico a gente não vê. O inconsciente a gente não vê. A gente sente. O estratégico, ele está liberando a superfície, porque é feito de informações. E o tático é o operacional, esse tu vê. Então, entendam que se isso aqui, o filosófico, o estratégico não está alinhado, e tu olha só a casca do ovo, o que teu trade é? Um trade operacional. Não tem nada contra, ser um trade operacional é demérito. Não é fantástico, é eficiente sim, mas saiba que a tua posição, para ter relevância dentro da companhia, não é apenas cuidar do promotor. A tua relevância é sentar com um diretor comercial, um presidente, até um conselho de acionistas e dizer, ó, o consumidor mudou o jeito que ele compra, o varejo vai quebrar. Onde é que a gente vai vender? Quero saber onde é que a gente vai vender. Pô, uma decisão estratégica, né? Canal. Canal é decisão estratégica, é um P de marketing. Não é um P só de trade. Aí eu vou para a execução. A execução é linda, né? Maravilhoso. A execução, eu preciso ter 5 Ps de trade. Eu tenho que ter a posição, o produto certo, o preço certo, bem rapidão falando, né? Falta pouco tempo, a localização, a promoção e o material de ponto de venda. Na boa, galera, se vocês chegarem lá na empresa de vocês, isso aqui tiver claro, é os 5 indicadores do piloto do avião. Com isso aqui um avião atravessa um continente. Vocês não precisam ir muito além do básico para ser feliz e fazer um troço realmente diferenciado no ponto de venda. O produto final, o que é? É uma visão inequívoca em termos de planejamento. Onde eu vou, para onde eu vou, o que eu quero, olhando o quê? Os meus objetivos, que é share, preferência, opa, apagou aqui. Deu um pau. Share, preferência e rentabilidade. Tá? Não sei, caiu aqui. Arielle, me ajuda. Ainda bem que era o último slide, né? Vamos lá. O produto final, então, num trabalho de trade é a maior previsibilidade, tá? É vocês serem menos orientados por vendas e por marketing, e vocês sentarem na mesa de discussão e vocês terem uma visão clara de para onde é que a empresa vai. E vocês serem agentes dessa transformação. Não simplesmente executar a demanda de um departamento. O trade é muito mais que isso. O trade que a gente está vendo aqui é um setor novo, que está revolucionando o mercado. E nós temos a pedra filosofal disso. A gente está lançando o início disso aí. Isso é maravilhoso estar participando disso. Tá? O que vem por aí? Tá? Só para encerrar, ficou amarela a tela, mas tudo bem, deve ser por causa do que eu vou mostrar para vocês, que é o meu livro novo, que tem a capa amarela e preta. Como eu falei para vocês, eu vejo que o futuro do trade não está no canal apenas, não está na operação, ele está onde? No mindset do shopper. Cada vez mais vocês vão ouvir falar de neuromarketing, tá? E o neuromarketing, ele pode ajudar vocês a explicar por que a gente compra. Tá? Então, meu próximo livro é esse aí, Neuromarketing explica por que você compra. A leitura desse livro, ela vai trazer a base para você ter ferramentas para entender o shopper, entender a mente e a psicologia dele. Você tem que entender de psicologia de comportamento de consumidor. Isso não é contratar uma pesquisa, isso é você ler livros de psicologia e você saber observar e baseado nesse feeling que você tem, você construir uma estratégia que vai tocar não o lado esquerdo do cérebro que é o racional, o direito, o emocional. Lá você vai ver, a pessoa não compra por razão, ela compra por emoção. A gente toma a decisão emocional antes de tomar a racional. A racional justifica a decisão emocional. Então o neuromarketing ele ajuda a entrar dentro da mente do shopper para agregar valor, não para ficar empurrando coisa que o cara não quer. Porque aquele cara que compra que não precisa, uma hora ele desiste de comprar, só para vocês saberem. Tá? Outra novidade que eu tenho é o seguinte, ó, é um alinhamento estratégico muito bacana que está rolando entre a Involves e a SPM, tá? E a gente está trazendo aqui para Santa Catarina a primeira turma de trade marketing aqui da região, tá? Então isso é uma felicidade muito grande. Eu quero agradecer aí o Rodrigo e toda a gurizada da Involves, que são, enfim, pessoas que eu tenho um carinho muito grande, empreendedores, e a gente vai ter um curso maravilhoso aqui e que eu espero que vá para o resto do Brasil, porque a gente tem que criar a cultura certa de trade, é um curso de 360 horas, que vai dar para o gestor uma visão ampliada da coisa. Então, para mim é uma honra estar participando disso. Eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito feliz, e em março, se Deus quiser, a gente está aí para agregar mais valor ainda para o negócio. Tá? Gente, obrigado pela atenção.